Você quer aprender a estudar? Hoje eu trouxe um método recomendado pela ciência do aprendizado que vai te ajudar a prestar mais atenção, a entender melhor o que você estuda, a memorizar e a manter essa informação na sua memória de longo prazo. Então é um método bem completo que você pode começar a utilizar ainda hoje. Eu tinha muita coisa para estudar antes de conhecer esse método e, apesar de testar várias técnicas diferentes, eu sentia que o meu aprendizado era muito lento. A partir do momento que eu comecei a utilizar isso com frequência, eu percebi que a velocidade de aprendizado estava cada vez melhor. Essa otimização do seu sistema de aprendizado vai fazer você meio que despertar para o autodidatismo. Eu vou te explicar tudo isso em detalhe depois da vinheta. Fala estudante, tudo bom? Meu nome é Adriano e nesse canal você vai aprender práticas autodidatas para você conseguir dominar qualquer assunto usando estratégias de estudos. Se esse assunto te interessar, considere se inscrever aqui. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é prestar atenção na sua tela. Olha só, esse desenho aí tem que ficar bem claro na sua cabeça. Comente aqui embaixo se a letra tá grande, se tá boa para ler, se dá para ler, tá certo? Então, a primeira coisa que você precisa é tirar um print. Tira um print aí agora do modelo que a gente vai usar para estruturar o nosso sistema de aprendizado, tá? O nome desse sistema, presta atenção, é chamado Multi-Store Memory Model. Então, modelo de múltiplas caixas de memória, tá? Então, tem aqui 1, 2, 3, 4 caixas que eu vou te explicar em detalhes e te passar algumas estratégias para fazer essa linha acontecer de maneira fluida. Você, se já viu algum dos vídeos aqui do canal, sabe muito bem que eu falo desse método das linhas, que tem curso a respeito, que tem tudo. E talvez você esteja meio que na dúvida. O que é esse negócio de método da linha? É isso daqui. Olha só, começa no environment e vai até a memória de longo prazo, voltando aqui no final. Então é como se fosse uma linha indo e voltando, tá certo? O nome do modelo, como eu disse, é Multi-Store Model e podemos dividir nosso sistema de aprendizado. Ó, sempre vou bater nessa tecla, sistema de aprendizado. Nunca é dica, nunca é técnica, a menos que vai servir ao sistema. O sistema é o mais importante quando a gente fala de aprender com eficiência, tá certo? Quando a gente fala de ser um autodidata. Então, 5 etapas desse sistema, 5 etapas que a gente vai passar nesse vídeo aqui mesmo, tá? Não é um vídeo para cada, é nesse vídeo completo. Primeiro, atenção, se não tiver atenção não tem aprendizado, compreensão, memorização, recuperação. Recuperar é meio estranho, né? Mas recuperar é tipo assim, você estudou direito, guardou as informações na memória, precisa recuperar. Lembra quando você tem um branco, fica pensando assim, eu já estudei isso antes, mas não consigo lembrar? Então, a recuperação bem treinada vai fazer isso para você, vai aumentar essa velocidade. E a manutenção, que é manter lá, né? Eu não quero ter que estudar de novo isso. Ou se eu for estudar de novo, que eu estude melhor ainda para fazer com que a recuperação seja ainda mais veloz, né? Mais ágil. Então, para fazer isso funcionar de uma maneira prática para você, para que antes mesmo desse vídeo acabar, você já tenha aí o que você deve fazer, eu separei esse vídeo em 4 etapas, tá bom? 4 etapas e eu recomendo que você anote aí em algum lugar, num caderno, à mão mesmo, tá? Não é digitando não. Se você não puder, tá tudo certo, mas se você tiver um caderno, anote no caderno para facilitar aí a sua compreensão dessa informação, porque eu vou bem profundo no vídeo de hoje. Então a primeira coisa, a primeira etapa é ser capaz de prestar atenção durante os estudos. Como eu disse lá naquele modelo lá das 5 etapas, né? A gente precisa começar com a atenção, porque sem prestar atenção, a informação entra no ouvido e sai no outro. Então, a gente, olha só que interessante, isso aqui tem até a ver com a mentalidade do estudante. Porque se você não estiver disposto a prestar atenção, a direcionar, a ficar engajado, a estudar ativamente, eu diria o seguinte, ó, não estuda, deixa pra lá. Por quê? Porque o que adianta você sentar para ver uma aula, um curso, a leitura de um livro, só para falar que você fez aquela ação? Não adianta, por quê? Porque você não vai lembrar da informação, vai ser uma perda de tempo. Vale mais a pena, se você já não vai prestar atenção mesmo, fazer outra coisa, fazer uma tarefa, fazer um entretenimento, ler alguma coisa, ver uma historinha. Por quê? Porque do contrário, você vai ter desperdiçado 30, 50 minutos e vai se sentir mal depois, porque você vai se convencer que estudou e não vai se lembrar. Então, a
a atenção é extremamente importante, mas ela também é libertadora. Por quê? Porque ela te liberta dessa ideia de eu tenho que estar sentado aqui 3 horas por dia estudando. Se você não consegue, se não tá bom, se você tá insatisfeito, não faça. Deixa ali você estar no estado correto de espírito, digamos, para que você consiga prestar atenção. Ah, mas eu quero prestar atenção, mas eu não consigo. Então eu vou te dar uma técnica para isso. Vamos lá. Como você vai fazer isso? São 2 formas. A primeira forma sendo mais fácil, tanto de entender quanto de implementar, digamos assim. E a segunda é mais prática. Adriano, não entendi. Olha aqui. A forma 1. Cuidar da base da pirâmide de Maslow. Pirâmide de Maslow é a pirâmide das necessidades humanas, tá? Então ele dividiu ali. Eu já vi gente falando que é na sequência, começando aqui do vermelho e indo até o roxo, tá? Eu já vi gente falando, inclusive numa aula de administração, que a ideia da pirâmide de Maslow não é isso, não é ter essa sequência, é só ter uma divisão, mas não é. A pessoa pode ter lá algumas coisas do vermelho, algumas coisas do amarelo, não necessariamente ter algumas coisas do roxo, tá entendendo? Então não é uma sequência, então você vai ter que escolher a sua escola aí de interpretadores ali da pirâmide de Maslow, tá certo? Então vamos só pegar aqui do amarelo para baixo para você ver que alguma dessas coisas, quando estão devidamente cuidadas, digamos assim, você consegue ficar mais focado e concentrado nos seus estudos. Olha só, respirar, comida, tomar água, ter um abrigo, ter roupa e dormir, tá certo? Então são coisas básicas do básico do básico. Se você cuidar, é a primeira forma, tá? Que é o mais fácil que eu tinha te falado. Se você cuidar da base da pirâmide de Maslow, você vai ter a energia, o estado mental necessário para que você consiga prestar atenção nos seus estudos, na sua aquisição de competências, tá certo? A forma 2, que é a forma prática, é o quê? É treinar a concentração. Treinar a concentração é o quê? É você fazer uma dessas coisas aqui. Não precisa fazer todas, mas, por exemplo, meditar de 5 a 20 minutos por dia, tá? Meditar. Adriano, não sei fazer isso. Vai colocar no seu calendário para fazer uma meditação no mesmo horário todos os dias para construir o hábito. Você vai ter uma playlist aqui no YouTube mesmo com no mínimo 7 vídeos de meditação guiada. Você vai aí numa aba no seu YouTube, pesquisa meditação guiada, pega 7 vídeos e salva nessa playlist. Todos os dias, quando bater lá o sinal no seu calendário, você vai ali e faz a meditação. Adriano, tá muito chato. Diminui. Tem vídeo de 1 minuto, tem vídeo de 5 minutos e tem vídeo de 20 para cima. Então você pode treinar sua concentração 1 minuto por dia, desenvolvendo o hábito da meditação, beleza? Yoga é a mesma coisa. Pega um vídeo, 7 vídeos, yoga guiado, e você faz aí a sua prática de yoga, tá? Regra dos 5 segundos. O que é isso? É uma técnica de reset de atenção, tá? Aqui é o reset físico, mas aqui é um reset mais cognitivo. O que acontece? Muitas vezes a gente tá estudando e aí se distrai. Aí tenta estudar, aí se distrai. Aí o que você faz? Você percebe que você se distraiu. Quando você percebe, você vai levar a sua atenção novamente para o que você está fazendo. Lembra que a característica da forma 2 é que você, estudante, você escolheu estudar, você deliberadamente tomou a decisão, ou seja, você não está sendo forçado, você simplesmente não conseguiu o resultado porque algo interno a você está te atrapalhando, entendeu? Então essa é a situação ali da forma 2. Então a regra dos 5 segundos é o quê? Tô me distraindo, tô procrastinando, percebe que isso está acontecendo e faz uma contagem de 5 a 1. E aí quando você chega no 1, você move fisicamente para fazer aquela ação, no caso a leitura, tá? Isso daqui é aquelas técnicas que quando você ouve é estranho, mas você tem que fazer para perceber. Se você já fez, coloque o seu depoimento aqui na área de comentários, porque as pessoas às vezes não acreditam no poder da regra dos 5 segundos, tá? Então o reset de atenção físico é mais fácil ainda, porque muitas vezes a gente tá sentado, a respiração fica ruim, a circulação sanguínea fica ruim, e aí a gente acaba ficando com sono, acaba ficando meio preguiçoso, a gente sente a preguiça no corpo, entendeu? Então o reset de atenção físico é o quê? É você perceber que você tá toda hora bocejando, toda hora quase caindo no sono, você percebe isso e você tem um protocolo, uma sequência, um checklist de coisas que você pode fazer. Então, por exemplo, você levanta e faz 10 polichinelo, ou 50 polichinelo, ou faz 10 polichinelo e 10 flexões. E aí você tem essa sequência que você pode ter num papelzinho na sua parede, tá bom? E isso vai facilitar aí seu processo de minha atenção foi perdida, retornei a atenção. Atenção perdida, retornei a atenção. E aí
depois vem técnica de respiração e várias outras, tá? Existem muitas coisas que você pode fazer. A minha recomendação agora, e é agora mesmo, que você escolha uma e prossiga com o vídeo. Agora deixa eu te perguntar, você tá gostando desse vídeo e você quer mais vídeos como esse aqui no canal? Então demonstre isso curtindo o vídeo aqui embaixo, ou você pode ainda comentar com uma dúvida ou com um aprofundamento na área de comentários, tá? Faça isso agora e vamos continuar o vídeo. E como eu disse, são 4 técnicas principais. A próxima técnica é essa técnica que você deve utilizar, ou pelo menos é a minha recomendação, durante a aula. Você irá sempre consumir o conteúdo com alguma técnica de anotação. E essa daqui é o pico do vídeo de hoje, tá? É a coisa mais importante no vídeo de hoje, que é, eu vou te ensinar uma técnica de anotação em detalhes e eu vou te explicar por que ela não vai funcionar para a maior parte das pessoas que assistirem esse vídeo. Olha só, as técnicas que eu vou te recomendar aqui funcionam muito bem para te ajudar a compreender melhor o que você estuda. Olha só, o objetivo. Qual que é o objetivo da técnica de anotação? Compreensão. Eu quero entender o que o cara tá falando, o que o livro tá dizendo. É isso que eu quero. Mesmo quando os assuntos são mais difíceis. O conteúdo é difícil. Vai mudar a técnica? Não vai mudar a técnica, mas a abordagem muda. Ou seja, se eu demoro 1 minuto para entender algo, se o troço for difícil, vai demorar 5, vai demorar 10. Às vezes, tem um vídeo muito bom sobre matemática falando isso, às vezes vai demorar 1 semana para você entender uma coisa. Por quê? Porque o troço é difícil, basicamente. É complexo. E você precisa meio que mastigar aquela informação, tá? É claro que isso é raridade, né? Porque a maior parte das coisas que as pessoas estudam hoje em dia são coisas que são fáceis e ela só precisa lidar com o processo de compreensão. E não necessariamente tem que ficar matutando, ficar martelando a informação de diferentes maneiras, beleza? Mas é preciso usar a técnica sem preguiça, tá? Sem preguiça para isso acontecer. Então a técnica aqui é o seguinte. O nome da técnica é bem provável que você já ouviu falar, que é chamado de método de Cornell. E a minha recomendação, vamos fazer uma pausa rápida aqui, é que você pegue uma folha, tá? Pegue uma folha e faça comigo. Por quê? Porque pensa só, se você fizer comigo durante aqui a explicação, no final da explicação você já vai ter pelo menos a sua primeira anotação eficaz, beleza? Vamos lá. Organize sua folha assim antes de iniciar a nova sessão de estudos. Olha só, vou começar a estudar, aí você faz uma organização assim da folha. É claro que, mais uma pausa, quando você estiver acostumado com a técnica, você já vai aplicar essa divisão de folhas e os conceitos de cada área da divisão da folha de maneira meio que habitual, mas até chegar a esse ponto, a minha recomendação é essa daqui, beleza? Então, o que você faz? Pega uma folha, a folha está aí na sua frente, você vai dividir ela dessa maneira aqui. São 3 áreas que eu vou te explicar em detalhes agora. São 3 áreas. Pause o vídeo e crie uma folha dessa maneira aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro, adicione um título e uma data na parte superior na folha de exercício. Olha, estudante, isso daí não é algo difícil de fazer, exatamente por isso que eu vou desenhar ele aqui para ficar bem claro na sua cabeça, tá? Olha só, a folha que você vai ter é uma folha A4, né, normal, ou uma folha ali de caderno, né? O que você vai fazer? Você vai fazer a folha, ela tem 3 áreas, mas antes de você fazer essa divisão, na parte superior, você vai ter ali uma linha, tá? Essa linha vai ter ali algumas divisões, dependendo aí da maneira como você pretende fazer, mas coloque aqui uma data de quando você está fazendo a sua anotação e, além disso, coloque ali o assunto, né, o tópico que você está estudando, tá certo? Então, isso daí, só para começar, você faça isso. E aí a gente continua ali com a próxima explicação da área 1, que é a área de anotação. A área de anotação é essa área branca aqui, ó. Tá vendo? Essa área branca aqui. Deve ser usada durante os estudos para saber o que está aprendendo. Anote as coisas mais importantes usando frases curtas e abreviações. Pule uma linha a cada anotação para ter espaço para organizar com a área 2, que eu vou te explicar daqui a pouco. Além disso, adicione mais espaços vazios para o momento futuro de revisão, onde você poderá preencher os espaços com novas informações. Então agora, no desenho, a folha, vou iniciar o estudo agora. Aí você vai pegar e vai dividir a folha. Primeiro na parte inferior, é assim que eu faço, tá? E depois você vai dividir aqui a parte superior. É como se fosse essa parte aqui, é como se fosse a metade da
da metade, tá? Então, o que você vai fazer? Como eu expliquei, essa daqui é a área 1. É a área principal. Quando você estiver estudando, é aqui onde as anotações vão acontecer. Mas aí, como eu disse na explicação, você vai fazer a anotação em frases curtas, tá certo? Às vezes com apenas palavras-chave, ou às vezes em tópicos, né, em bullets, ou ainda em fluxogramas, tá certo? E isso vai facilitar a compreensão daquela informação e a revisão futura também. Mas o que eu falei? Eu falei que você deve fazer essa organização em blocos ali, depois soltar linhas para iniciar um novo bloco. Por quê? Porque essa daqui é a área 2. E na área 2, você vai desenvolver algumas coisas que eu vou te explicar agora que terão relação com a área 1. Então, fica mais bonito esteticamente quando você faz essa organização. E aí, aqui mesmo na área 2, você vai soltar um pedaço também para fazer a anotação novamente. E aí, quando você olhar, vai ficar bonito esteticamente. E é basicamente esse o motivo para você fazer essa separação, esse espaço entre cada um dos blocos de conteúdos, tá? Vamos voltar aqui para a próxima explicação, que isso vai ficar mais claro para você. Após a aula, revise as anotações da área 1 e anote palavras-chave. Olha só, palavras-chave e palavras vindas do material estudado. Tente alinhar essas anotações com a fonte dela ao lado das anotações. Como eu disse agora há pouco, essas perguntas serão úteis no futuro para se perguntar, enquanto esconde o outro lado para criar flashcards, para revisar e esclarecer uma dúvida sobre o assunto. Vamos fazer uma pausa aqui. Eu falei algumas maneiras de usar o Cornell no futuro, tá? Então, ó, se perguntar enquanto esconde. O que é isso? Digamos que, olha só, vou pegar uma folha aqui do meu lado. Essa folha aqui não é um Cornell, tá? Mas digamos que eu vou revisar. Eu tô com a pilha delas ali, tá no dia de revisar, eu vi lá no meu calendário. Olha só, eu tô dobrando a folha, ó. E aí eu vou ter a área aqui, a área 2, vamos dar o nome correto. Vou ter a área 2 aqui, e aí eu vou olhar a área 2. Vou fazer uma revisão em autoaula, né, da área 2, e aí depois da revisão, eu posso até cronometrar, colocar 5 minutos, eu olho aqui a área 1 para corrigir e completar as coisas que eu fui revisando, tá bom? Eu acho que quando eu dou esses exemplos, fica mais fácil para você enxergar como utilizar. Me conta aí nos comentários se ficou mais fácil para você. Então vamos continuar aqui para a explicação da área 3. O prompt para essa área é o seguinte: de toda anotação feita nessa folha, qual é o essencial? O resumo que traduz os pontos mais importantes. Seu objetivo é criar uma folha resumo que vai te ajudar a revisar mais rápido os assuntos da folha e recuperar as informações no futuro. O que é isso? É como se fosse aquela famosa cola. Então, olha só, estudante, você vai ter como se fosse um flashcard, né? Um resumão, um fichamento das coisas que você anotou nas duas áreas, resumidas em palavras-chave, em abreviações, em fórmulas, bem seco mesmo, ali naquela parte de baixo. De forma que você vai conseguir passar os flashcards ao longo da sessão de revisão com a velocidade muito maior. E esse é o nosso objetivo, tá? Você vai revisar, passar o olho. Ah, não, tô com dúvida. Aprofundo em cima. Embaixo você passa o olho, revisa rápido e em cima você aprofunda. Entendeu como é que funciona o fluxo? Então, eu tenho um aviso para dar para você, porque às vezes você vê a explicação de uma técnica, eu te passei ali uma explicação, né? Um passo a passo. E às vezes você vê, acha fácil e segue a sua vida como se você tivesse dominado a técnica. Então, você percebeu a quantidade de tempo que eu passei para te explicar esse método de anotações? Uns 10 minutos só para te explicar o método de Cornell. E você provavelmente entendeu, né, como utilizar a técnica, talvez até já usasse antes e achava que ela não funcionava para você. Quanto tempo você teria que ficar treinando a técnica para ficar bom? Adriano, como assim? Treinando a técnica. Treinando a técnica, o que você quer dizer com isso? Olha só, quantas técnicas de anotações você já não ouviu sendo recomendadas para você em vídeos de estratégias e dicas de estudo? Muitas, né? Então, olha só, eu preparei uma frase motivadora aqui para exemplificar isso. Ó, não passe mais tempo aprendendo a aprender que aplicando as estratégias de estudos. Para você ficar bom em uma habilidade, por exemplo, corrida, você precisa treinar. Eu li uma vez em um livro um exemplo bem bacana, que é assim, qual que é a diferença entre um corredor de Fórmula 1, Fórmula 2, sei lá, e um taxista? Os dois passam a vida dirigindo carros, não é? Mas um deles dirige as melhores máquinas do mundo e o outro
segundo não necessariamente tem as habilidades que o primeiro tem. A ideia do livro é exemplificar essa diferença entre as duas maneiras de praticar a mesma coisa, a mesma habilidade. A técnica, o método de Cornell é uma habilidade de anotação. Como é uma habilidade, você entender ela, ou seja, ter o conhecimento na sua cabeça, não é o suficiente. O que você precisa? Você precisa ter o procedimento, a rotina de forma habitual. Você precisa treinar a utilização dessa técnica em diversos contextos diferentes, matérias diferentes, assuntos diferentes, ao ponto de ficar bom com ela. Somente saber os conceitos que envolvem a técnica não é o suficiente. Eu vejo muito isso com o Palácio da Memória. A pessoa vê o meu vídeo, entende muito bem, mas não consegue fazer o primeiro. Por que ela não consegue fazer o primeiro? Porque precisa de treino. Então, confie em mim, treine, mesmo que seja pouco tempo, a utilização dessa técnica de anotação. E o melhor ainda, você pode treinar estudando. Tá estudando matemática, tá estudando contabilidade, tá estudando HTML, alguma coisa nesse sentido, você aplica essa prática aí nos seus estudos. Eu não consigo fazer vídeo curto, né? Eu acho que já deve ter ficado muito claro que estudar não é fazer anotação, estudar não é colecionar anotações, estudar não é assistir um vídeo, uma videoaula 2 vezes mais rápido, estudar não é fazer leitura dinâmica, estudar não é a utilização de técnicas milagrosas de memorização. Estudar é aplicar um procedimento de maneira estratégica. Procedimento de maneira estratégica a fim, de um objetivo que você tem. Em outras palavras, é a aplicação de práticas autodidatas ao longo do tempo para atingir um objetivo de aprendizado. Porque do contrário, você vai ser a pessoa que maratona videoaulas da mesma forma que você maratona séries da Netflix, mesmo que sejam documentários, tá? Eu montei um treinamento onde eu explico os procedimentos com prática, com o PDF, com o suporte e a estratégia com a produtividade, os seus objetivos e a eficiência, chamado Fórmula Habilidades de Estudos. Eu fiz um vídeo detalhando melhor como é que o método funciona e você pode ver clicando aqui no link da descrição ou do primeiro comentário fixado. Eu te espero lá no vídeo. Enfim, lembra do modelo Multistore que eu contei ali no início do vídeo? Esse modelo aqui, se você prestou bem atenção, a gente passou pela caixinha verde e pela caixinha rosa, ou a gente está finalizando ali a caixinha rosa. Na caixinha verde, a gente tem o quê? As memórias sensoriais, ou seja, os estímulos que a gente recebe do ambiente, e aí uma vez que a gente presta atenção, a gente vai ali, pega aquela informação que a gente direcionou nosso foco para a memória de trabalho. Acabamos de ver como ficar atento e que aqui é a passagem do quadrado verde para o quadrado rosa. Depois, com a técnica de anotações, você viu o que deve ser feito durante a aula para entender mais do que você está estudando, aprendendo de uma forma mais ativa e evitando o consumo passivo de informação. Beleza. E agora? Agora a gente vai usar na técnica 3 o pré-estudo para facilitar o processamento durante a aula. Adriano, o que é isso? Aqui no rosinha, a gente vai prestar atenção também de forma a engajar com o conteúdo. A gente quer identificar que conteúdo que é, entender as palavras, a construção do texto que a pessoa está passando, e uma vez que a gente entende isso, a gente quer conectar esse novo conhecimento com a nossa memória de longo prazo, para facilitar a recordação, tá certo? E o pré-estudo é uma boa prática para fazer isso. O pré-estudo é uma preparação para o estudo, é feito em 10 minutos, mais ou menos, antes de entrar na sessão de consumo. O que é sessão de consumo? Por exemplo, eu estou fazendo um curso de marketing, por exemplo, e aí vou ver uma aula agora sobre e-mail marketing. E aí o que eu faço? Antes de ir para a aula, eu pego uma folha em branco e eu anoto as coisas que me vêm à mente relacionadas ao e-mail marketing, tá? Tô fazendo um curso de HTML, beleza. Antes de ir estudar, eu paro ali 5 minutos, 10 minutos e eu coloco o que eu lembro ou o que vem à mente quando eu penso no HTML ou no tópico da aula em específico. Adriano, por que eu tô fazendo isso? Porque você vai construir de antemão um mapa que pode estar correto ou estar incorreto sobre a informação que está para ser consumida. Isso é importante porque vai facilitar a conexão dessa nova informação com esse mapa que você montou aí na sua cabeça, essa organização que você montou na sua cabeça, que tem aí uma relação que vai dar boas-vindas a essa nova informação e vai facilitar a memorização. Se for uma aula, pode ser feita alguns instantes antes de assistir. O grande objetivo é organizar as informações na cabeça do estudante antes de se
se expor a ela. Ó, como fazer o pré-estudo na prática? Olha só, são duas técnicas. Mas aí, como eu costumo fazer, eu adiantei aí uma técnica que eu nem tinha colocado aí. E se você for esperto, você volta o vídeo e pega aquela técnica também. A técnica zoom in, zoom out e a técnica formando o índice. Como isso é conteúdo dos meus treinamentos, vou deixar o passo a passo detalhado para eles. Então, eu vou só te explicar aqui por cima, tá? Eu te falei uma técnica agora há pouco, mas o zoom in, zoom out, como é que funciona? Você simplesmente, ó, vou começar a estudar um novo assunto agora. Você vai pegar as informações, vou pegar um vídeo de sociologia, vou começar a estudar sociologia. Aí você vai pegar o tópico da aula, o pensamento do Durkheim sobre o fenômeno social. Beleza. Vou pegar a ideia, nem estudei, primeira vez, não sei nada. E aí você vai tentar produzir alguma coisa, ó. Tô explicando a outra, né? O zoom out, o zoom in, zoom out. O que é isso? Quais são os tópicos que compõem esse conhecimento, tá? Basicamente isso. Isso aí é o zoom in, o zoom out. Onde a posição, preste atenção, desse conceito na rede que compõe o conhecimento. Adriano, não entendi. Então, por exemplo, a rede geralzona é matemática, correto? Beleza. O tópico da aula é adição, subtração, multiplicação, exponenciação, matemática básica. Beleza. Então, adição, subtração, blá, 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 tá dentro de matemática básica. Então, eu dei um zoom out. Se eu quiser dar um zoom in, eu tenho a soma, subtração. Se eu dar mais zoom in ainda, se eu aproximar mais ainda, o que acontece? Eu vou ter as parcelas, eu vou ter a adição de números iguais, a adição de números semelhantes, a adição de números naturais, a adição de números inteiros. Tá entendendo? Se eu dar um zoom in, se eu dar uma aproximação, se eu me afastar, eu vou ter adição, subtração. Se eu me afastar mais ainda, eu vou ter matemática básica. Se eu me afastar, eu vou ter matemática básica, matemática do ensino médio, matemática da graduação, matemática 1, 2 e por aí vai. Entende? Então, esse pensamento, você faz tudo isso na sua cabeça. Esse pensamento vai te possibilitar, sem estudar, sem saber sobre sociologia, ter essa divisão. Adriano, como que eu vou saber esses tópicos? Você vai pesquisar. Essa é a técnica zoom in, zoom out. Você vai pesquisar os tópicos que compõem eles, tanto de maneira mais abrangente quanto de maneira mais específica. Eu não vou explicar as outras técnicas, mas eu acho que essas duas que eu te falei já vão te ajudar demais. E a técnica aqui no pós-estudo é o quê? Acabei de ver a aula, acabei de ler o livro. O que eu faço agora para garantir que a informação foi bem estudada? E olha só, apesar de eu estar explicando demais aqui, você faz isso aqui num bloco ali de 1 hora, tá? Num bloco de 2 horas, por exemplo. A minha explicação exagerada aqui não quer dizer que você vai gastar o seu dia inteiro estudando para fazer isso daqui, tá? Então o tempo que leva de 10 a 30 minutos, ó, isso aqui é por isso que eu tô sempre tentando, né, mostrar para você que não é assim tão longo que você vai fazer para estudar com eficiência. De 10 a 30 minutos, dependendo do quão novo for o assunto estudado. Ao aprender algo novo, essas informações ainda não estão devidamente conectadas com as outras coisas conhecidas. Com a reflexão, conseguimos trazer essas dúvidas para a consciência e lidar com elas. Olha só, o processo de evocar informações, evocar é o quê? É trazer à consciência, a memória de curto prazo, a memória de trabalho, informações que estavam na memória de longo prazo. É isso aqui que eu tô falando, tá? Os buracos na nossa sabedoria costumam estar presentes justamente por não estarmos conscientes do que não está claro. Olha só que interessante. Você estudou alguma coisa. Esse aqui é o efeito Dunning-Kruger, né, irmão? Você estudou, né? Aí você acha que aprendeu. E aí você avança, vai para o próximo grupo de conhecimento que você pretende absorver. O problema... E quem fala isso também é o Sol Khan, né, do Khan Academy. Quando você não destrinchou as coisas que você aprendeu ou não aprendeu, não testou o que você sabe ou o que você não sabe, e você tá naquele campo de eu acho que eu sei e tá tudo bem, muitos buracos vão permanecendo no seu conhecimento. Esses buracos, eles vão se acumulando ao longo do tempo, fazendo com que você tenha dificuldades ao longo dos próximos níveis de complexidade daquele assunto. Para resolver isso, você vai precisar dar um pausa e começar a destrinchar o conteúdo que você estudou, tentando entender o que está claro e o que não está claro, e fazendo todo o processo que eu venho explicando. O que não está claro, prepara um planinho ali para
estudar. Você não pode pausar a outra área dos seus estudos, você vai precisar de mais tempo para fechar os buracos. Então esse é um cuidado que você deve ter aí nos seus estudos para fechar esses buracos. Você pode observar o seu nível de competência através dos testes, autoaula, escrita, reflexão, questões e por aí vai. Questões mesmo para autodidatas? Sim, autodidatas precisam de questões porque as questões são fabricadas, são construídas para testar conhecimento. Você vai testar o seu conhecimento e se tiver muito bom, você avança. Se tiver muito ruim, você prepara um plano para preencher os gaps, para preencher os buracos. Eu não sei se você gosta quando eu faço isso, comente aí se você gosta, mas eu preparei um bônus aqui para você, que é uma técnica que tem mais tempo para fazer. Ó, se você não tiver esse tempo, não faça. Mas se você tiver mais tempo, você pode usar a técnica da elaboração ativa. Olha só. 1. Explique as ideias estudadas com o máximo número de detalhes. Elaboração. Elaboração é o quê? Você vai gerar. Técnica de geração de coisas, tá? Ativa porque você vai estar engajado. Vou gerando. Estou gerando informações, certo? E aí, eu nem mudei a página, né? Mas olha só, elaboração ativa, tá ali, eu te expliquei. 2, use um mapa mental ou conceitual para conectar as ideias relacionadas. Olha só, você vai gerando ideias. Com o mapa mental fica mais fácil, você pega o conceito, divide. Esse conceito tem a ver com aquele outro conceito, faz um apanhado, continua a explicação. Com o mapa mental, se você for bom e treinado com mapa mental, você vai conseguir fazer isso. Mas como eu disse, essa é uma técnica que você pode utilizar caso tenha tempo. Se não tiver tempo, não precisa utilizar. Lembra que eu te falei da importância de estudar ativamente ao longo do seu processo de aquisição de conhecimento? Eu enfatizo a importância disso porque tá cheio de canal, tá cheio de conteúdo aí em blogs, etc. Dizendo que dá para aprender dormindo, dá para aprender de forma passiva, dá para aprender sem esforço. Isso é extremamente bullshit, é extremamente problemático porque normalmente não vai funcionar e normalmente o estudo passivo é entretenimento barato. Então é preciso tomar cuidado com esse processo de se acostumar a consumir sem se esforçar. Tipo, tô lavando vasilha, tô vendo uma videoaula. Eu só posso fazer isso. Tudo bem, mas entenda que o consumo sem o esforço cognitivo não vai gerar o aprendizado, vai gerar o entretenimento. Então, estou vendo a notícia, beleza, mas você não está igual o jornalista, tá? Escrevendo como um maluco, pesquisando fonte, indo atrás da pessoa, perguntando a opinião de um e conectando a opinião de um com a opinião de outro, pegando o tempo onde aconteceu uma coisa e traçando um paralelo onde aconteceu outra coisa para dizer que existe ali uma causalidade, né? Então, esse processo que o jornalista faz é o processo de aquisição, de aprendizado. Mas o processo que a pessoa que está consumindo a notícia faz não é isso. É basicamente consumo passivo, tá? Então é preciso tomar cuidado e prestar bastante atenção nisso. Como eu sou do time das metodologias ativas de estudos, eu preparei esse vídeo aqui explicando em detalhes como você deve fazer isso e eu te espero lá para assistir e desenvolver a sua metodologia ativa de aprendizado. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos. Tchau.